vocês acham? Vamos lá. Tá. Bom, acho que a gente já tá gravando esse webinário, né? Bom, primeiro, obrigada a todos e todas que estão aqui hoje com a gente. A gente sabe que nessa altura do ano, depois de tantos webinários e palestras e lives, e ainda mais, né, quase dezembro, as pessoas já não aguentam mais e já tem mais dificuldade para participar. Então, a gente fica feliz que vocês tenham disponibilizado o tempo de vocês para estarem aqui com a gente. É sempre uma honra. A gente sabe que tem muita gente que não vai poder estar hoje, então, por isso, a gente tem sempre deixado nossos materiais de eventos e encontros na página da agenda de avaliação. Eu vou colocar o link aqui. Então, para quem também quiser ouvir ou escutar alguma parte depois, esse material vai estar disponível lá no nosso site. Para quem não conhece ainda a agenda de avaliação, né, e quem não teve ainda com a gente nenhum encontro, a agenda de avaliação do GIF, ela tem, né, como propósito difundir, qualificar o uso da avaliação no investimento social privado. Para isso, a gente desenvolve uma série de ações, a gente desenvolve alguns produtos, alguns materiais com conhecimento mesmo, produzido por nós, e esse webinário é o segundo de uma série de webinários que a gente vai fazer, que tem, assim, como propósito ajudar a difundir, qualificar e a gente pensar sobre os usos da avaliação. O nosso objetivo hoje é falar um pouco como os projetos que envolvem jovens estão sendo desenvolvidos e avaliados, como que a gente incorpora a potência e os saberes da juventude ao longo do ciclo de implementação e avaliação dos projetos. A gente tem 4 convidadas hoje, que eu vou apresentá-las quando elas forem falar, mas como vocês já sabem, é a Rosalina Soares, da Fundação Roberto Marinho, a Luísa, da FASE, a Laís e a Jasmin. Mas antes de começar, eu queria rapidamente passar a fala para Ana Lima, que é a nossa consultora técnica aqui da agenda, que desenvolve todo esse trabalho junto conosco, ajuda a gente a pensar em tudo aquilo que a gente faz. E para falar um pouco por que a gente escolheu o tema de hoje. Só um lembrete, ao longo do seminário, assim, do webinário, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, pedir para vocês mandarem pelo chat, e aí a gente vai ter um momento ao final para responder a cada uma delas. Ana, vou passar a palavra para você. Bom dia para todos, para todas. Não vou repetir, mas é realmente legal ter vocês aqui nessa reta final de ano, sinal que o tema, seja da juventude, seja da avaliação, é um tema relevante. Também relembrando que talvez esse webinar ele faça maior percurso e tenha maior impacto assistido a posteriori, né, dado que a data é complicada. Então, a gente não precisa ficar se atendo só muito ao que é interlocução direta com quem está aqui online hoje, mas pensando que ele pode ser revisto e a gente vai trabalhar para que ele seja revisto ao longo do próximo ano, sempre que o tema da avaliação e o tema da juventude vierem para a pauta, porque esse site novo da agenda de avaliação, realmente a gente espera que seja um espaço de convivência, de diálogo e de interação entre quem está no tema. Juventude veio não por acaso, quer dizer, a gente tem N elementos que nos dizem da urgência, que nos dizem da importância, que nos dizem da potência que é trabalhar com juventude, né, no mundo de hoje. Fazendo aqui, com a ajuda da Grazi, uma rápida análise sobre o censo do GIF, a gente vê que beneficiários, que eu não gosto muito desse nome, mas é o que mais rapidamente resolve, na faixa dos 15 aos 17 anos, são, em absoluto, o grupo populacional que tem maior número de investidores sociais que, de alguma maneira, se envolvem, né? Dos 133 respondentes do censo GIF, 82 fazem ações que envolvem, de alguma maneira, esse público na faixa dos 15 a 17 anos. De fato, o maior público, e que só vem atrás
da faixa imediatamente acima e imediatamente abaixo, que é a galera dos 11 aos 14, e a faixa, então, dos 18 aos 29. Então, a gente vê que o grosso do investimento social privado está olhando para as potências dessa adolescência e dessa juventude de uma maneira bastante quantitativamente incisiva, né? E acho que qualitativamente vem procurando fazer cada vez melhor. Não é casual que nasce, ao longo desse ano de 2019, essa rede temática de juventude no GIF. Então, o esquema das redes temáticas do GIF é que associados com interesses em comum se unem para aprofundar naquele tema, e essa rede de juventudes nasceu esse ano, congregando aí um grupo de organizações que estão nessa pauta. O bacana das redes é que elas não são exclusivamente fechadas a investidores sociais privados, mas elas estão abertas a outras organizações que atuam nos respectivos campos. Então, fica aqui a sugestão de olhar para essa rede, olhar para o que ela está fazendo, para o seu planejamento aí ao longo do ano que vem. Outra coisa que chama atenção, olhando para os dados do censo, é que quase a metade, 40 e tantos por cento das ações voltadas para esses dois públicos, né, de 11 a 14, de 15 a 17 anos, são ações coordenadas pelos próprios investidores privados, né, em número maior até do que aquelas que são feitas em parcerias com terceiros. Então, isso nos diz que o nosso principal interlocutor para os projetos, para os programas e para a avaliação, que é do que a gente quer tratar hoje, são, de verdade, principalmente os próprios investidores sociais. Isso nos convoca a fortalecer esse diálogo com eles sobre juventude e avaliação. Eu lá atrás ouvi uma fala, não era sobre o caso, não era sobre juventude, era sobre a população indígena da Nova Zelândia, mas uma avaliadora que eu respeito muito traz essa fala dizendo que primeiro ela avaliava os Maori, e aqui eu vou substituir por jovens, né? Então ela avaliava com um olhar externo, olhando aquele grupo como um objeto do seu estudo. Depois ela passou a avaliar com os jovens, né? Então chamando a galera para participar da construção do processo de avaliação, e que, no fundo, ela tinha descoberto que o jeito certo de fazer era avaliar como Maori, e aí quero fazer o apelo aqui que seja o avaliar como jovem, né? Alguns de nós já não conseguem cronologicamente se pôr nesse lugar, então, como é que a gente garante que, embora na anágrafe a gente não seja mais jovem, a gente garanta essa certeza de que o olhar que a gente tem, o valor que nos inspira, as perguntas avaliativas que a gente faz, as respostas que a gente obtém e os usos que serão feitos, não serão feitos nem tendo o jovem como um objeto de estudo, nem mesmo apenas como um co-criador, mas como alguma coisa que faça sentido na origem para eles. Então, fica aqui esse convite para a gente começar esse debate desse seminário, desse webinário de hoje, a partir desse ângulo, que eu acho que a gente conseguiu, de fato, provar que isso é possível pelo perfil das companheiras que estão aqui hoje com a gente. Bom trabalho para todos. Rosa. Obrigada, Ana. Já vou passar para a Rosa. Gostei muito da fala dessa avaliadora. Depois, se você lembrar o nome dela, se puder compartilhar com a gente. Muito assertiva mesmo. Vou passar a palavra, então, para a Rosalina. Acho que ela é bastante conhecida, mas eu vou apresentá-la. Ela é mestre em educação, né, e trabalha com políticas públicas, monitoramento e avaliação, né, na sua linha de especialização, na Federal de Minas Gerais, e hoje ela é assessora de pesquisa e avaliação na Fundação Roberto Marinho, onde ela está desde 2011. Certo, Rosa? Certíssimo, Camila, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Quero agradecer ao GIF pelo convite, né, e cumprimentar todas que estão aqui. Vamos fazer uma conversa bacana, né, sobre juventudes, aí aberto já com a fala da Ana, né, de que os investidores estão trabalhando com as juventudes. Eu penso que, Ana, que isso deve ter muita relação pelo fato da maior parte dos investidores atuarem no campo da educação. Então, a educação é um dos direitos aí das juventudes que a gente tem que estar realmente monitorando e
zelando, né, para que, de fato, eles sejam garantidos no momento de pandemia, onde a gente vê que vários direitos, né, começam, de fato, a nos preocupar ainda mais, né? Mas eu vou compartilhar com vocês a tela que eu preparei, alguns slides que eu preparei. Antes, até gostaria também de falar e deixar aberto para a Maíra, né, me contribuir. A Maíra, que está aí, Maíra Mascarenhas, é da área de pesquisa e avaliação da Fundação também. A Maíra acompanhou durante um bom tempo, como profissional da área de mobilização, né, alguns projetos da Maleta Futura, então ela conhece bem o projeto, e ela acompanhou essa avaliação em muitos momentos. Ela saiu dessa avaliação para ter a Olivia, né, a filhotinha dela. E depois voltou a ser a liderança da avaliação. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, só um minutinho. Vocês já visualizam? Estamos vendo sim, Rosa. Sim? Sim. Ok. Então, né, o tema é esse que vocês abriram aí, né? A gente vai conversar um pouco da nossa experiência. A gente trouxe um caso de uma avaliação que a gente ainda está finalizando, que é a avaliação de um projeto que vocês vão conhecer um pouquinho mais, né? Então, nosso debate vai ser sobre avaliação em juventudes, né? Antes de entrar propriamente no projeto e na avaliação, eu quero trazer aí, o projeto tem esse nome, é uma maleta que tem como o tema, né, e causa as juventudes. Este projeto, entre concepção, implementação e avaliação, ele tem um ciclo longo, isso não é comum para esse projeto maleta, geralmente é um projeto de 2 anos, mas aqui a gente teve demanda, né, da sociedade civil por mais maletas, então teve entrada de instituições ao longo do projeto, mas eu quero reforçar dados de contexto desse período, né, porque a gente tem aí, no ano de 2013, a Lei 12.852, que institui o Estatuto das Juventudes e que vai trazer aí, com muita força, os direitos das juventudes. E em seguida, né, no ano aí já de 2014, 2015, a gente entra, né, o país entra numa crise política, mas também uma crise econômica e também uma crise ideológica, e isso traz consequências severas, de fato, para a garantia dos direitos das juventudes, e isso fez com que o Futura e a Fundação Roberto Marinho, que já tem esse público das juventudes como público prioritário, isso reforça, então, esse compromisso, né, dessa instituição com os direitos das juventudes, e por isso a gente escolheu essa temática para atuar nessa última edição do Projeto Maleta. Então, aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho, né, esse projeto, ele consiste, o próprio nome diz, né, ele é uma maleta, então consiste num kit composto por uma seleção de conteúdo, não somente do Futura, mas também de parceiros que atuam, né, que produzem conteúdo sobre as juventudes e os direitos das juventudes. Então, esse projeto Maleta, ele já teve diferentes recortes temáticos, a gente já discutiu democracia, já discutiu pobreza, já discutiu infância, e essa é a 7ª edição, né? O projeto Maleta Juventudes é a 7ª edição deste projeto. Ele é sempre essa curadoria de conteúdo, é uma responsabilidade do Futura, e ela é feita de uma forma muito coletiva. A gente vai ver aqui que os jovens foram muito envolvidos nesse momento, mas também as instituições que atuam com as juventudes em cada um dos territórios onde a gente atua, elas foram mobilizadas nesse momento também para contribuir, né, com a curadoria de conteúdo. E é feita uma distribuição desse kit para as instituições parceiras. Como é que essas instituições parceiras chegam até o projeto? O Futura também faz um mapeamento no território nacional das instituições, né, do terceiro setor, OSCs, que atuam com as juventudes, que têm abrangência, né, que tem capilaridade para envolver outras instituições e fortalecer essa rede, e elas são convidadas, né, a participar do projeto, mas essas instituições elas têm total autonomia para utilizar esse kit da forma como corre o planejamento da instituição. Ou seja, né, o nosso papel é muito de fazer curadoria de conteúdo, organizar esse kit, identificar as instituições, distribuir e depois apoiar essas instituições na implementação, mas cada uma dentro da sua própria agenda de implementação.
E aí a gente vê um pouquinho, não sei se ficou muito claro, mas a gente tentou colocar um mapa para vocês visualizarem no mapa, né, como é que as maletas foram distribuídas aí no território brasileiro. A gente atuou em áreas prioritárias, né, do Futura, e foram 426 instituições envolvidas. 30% a gente vê aí a distribuição, então a gente tem OCIP, tem escolas da rede pública, né, mas também ONGs governamentais e coletivos de jovens. Então, também esse também é uma, né, a gente tem até uma instituição presente aqui que trabalha muito com o coletivo de jovens. E aí, gente, olha essa linha, né, do projeto, como ela é grande, né, com todas as atividades previstas e etapas previstas desse projeto. Então, o ano de 2016 e 2017 é o ano de planejamento. Na Fundação, a gente tem tentado muito fortemente dialogar com as áreas que desenvolvem projetos e que implementam também projetos para envolver a área de pesquisa e avaliação na etapa de planejamento, porque muitas vezes é nessa etapa que a gente consegue deixar mais claro e alinhar, de fato, né, o que o projeto tem chance de mudar, né? Qual transformação que esse projeto tem oportunidade a partir do conjunto de ações que ele vai ter disponível, o que é possível fazer, qual é a efetividade do projeto. E esse projeto tem uma outra questão que se relaciona a investimento, o recurso financeiro para realizar esse projeto ele é muito pequeno. Então, a área de pesquisa e avaliação não teria um recurso para participar dessa etapa de planejamento de forma presencial, indo às oficinas que ocorreram com os jovens, mas a gente conseguiu fazer isso e eu vou contar um pouco para vocês. Mas aqui, só para destacar que a avaliação ela esteve presente no planejamento, em toda a implementação, a gente vê aí nesse roxinho, né, lilás, e no azul mais claro, as etapas de avaliação e monitoramento. Então, se a gente for contar, olha, monitoramento, a gente teve 1, 2, 3, 4 monitoramentos na implementação e um aqui na fase de sustentabilidade, né, do projeto, e a avaliação a gente teve a linha de base e a intermediária, e aqui no final também a avaliação final. Então, vou passar um pouco para a gente entender um pouco mais. Bom, esta oficina que ocorreu na fase de planejamento com os jovens, foram 7 oficinas temáticas, né, em todos os territórios aonde o projeto, que vocês viram lá no mapa, né, onde ele teria implementação, foram envolvidos 120 jovens nessa fase, e a princípio não teria nenhum papel aqui para a área de pesquisa e avaliação. Quando a gente soube, né, dessas oficinas, a gente pensou o seguinte: poxa, tudo bem, a equipe não vai poder ir fazer a mediação dessa atividade, mas a gente pode bolar uma atividade para que o mediador dessas oficinas possa levantar uma discussão com jovens que nos ajude aí a construir uma teoria de mudança do projeto. E a gente, então, conversou com as equipes e conseguiu colocar isso de pé, e com essas 4 perguntas que foram levadas para esses 120 jovens discutirem, isso gerou um debate muito rico, a gente tem isso tudo gravado e depois também transcrito, e são muitas páginas, daria para produzir um livro, né, muito interessante se isso fosse sistematizado. Mas as perguntas vão desde a identificação do problema, a gente já levou aí questões relacionadas a alguns indicadores para que eles pudessem pensar sobre os desafios das juventudes, mas os próprios jovens também trouxeram aí o conjunto de desafios que eles vivem no seu próprio território. E, em seguida, a gente orientou a discussão em relação à mudança, né, que a maleta pode provocar, considerando os problemas citados, as questões políticas que poderiam intervir nessas mudanças, o contexto. Então, tudo isso foi discutido e foi muito rica a discussão com esses 120 jovens. Daí a gente conseguiu construir a teoria da mudança com a participação, então, ativa desses jovens, porque foi essa produção que gerou esse trabalho que vocês estão vendo aí na tela, e o objetivo do projeto, portanto, Maleta Juventudes, ele passou a ser, a partir dessa discussão, essa ideia de difusão, né, de difundir e defender a cultura de direitos das juventudes a partir do próprio estatuto, que era recente. Os jovens levantaram um conjunto de problemas, né, que vocês estão vendo, eu não vou ler para vocês, depois a gente pode disponibilizar, né, a apresentação. A partir dos problemas, eles discutiram as estratégias que a maleta deveria ter para, de fato, conseguir resolver esse conjunto de problemas ou contribuir para a solução, e, em seguida, eles já falaram, olha, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir coletar aí algumas mudanças,
E uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que os jovens disseram o tempo inteiro que esse projeto, ele necessariamente tinha que envolver os jovens em todas as etapas, mas também deveria incluir nesse diálogo, nessa difusão e defesa dos direitos das juventudes, outros grupos, né? Porque no território os direitos são concretizados pelos educadores, pelos profissionais de saúde e também pelo judiciário. Então, eles ressaltaram muito essa relação e a participação dos jovens discutindo e produzindo trabalhos, né, e mudanças com outros grupos aí dos territórios. Bom, o foco da avaliação teve relação com a identificação da eficiência, né? Esse projeto teve um bom custo-benefício. Como eu disse, o projeto tem recursos financeiros muito limitados, e essa eficiência, ela depende muito, então, dessa rede de instituições com as quais a gente trabalha, né? Então, a eficiência está muito mais relacionada a essa força humana, né, que é envolvida no projeto, então, as instituições parceiras. E também a avaliação teve aí como foco gerar aprendizagem para que a gente possa tomar decisões ao longo do projeto, mas também, como vocês viram, essa é a 7ª edição desse projeto, a gente está sempre utilizando resultados da avaliação para aprimorar a próxima edição do projeto Maleta. E também a efetividade, uma mudança, como vocês viram lá na teoria da mudança, de debates relacionados aí ao Estatuto da Juventude. Então, tem relação aí com acessibilidade, com espaço na mídia, com vida dessas juventudes, ou seja, com essas discussões que estão postas ali dos direitos das juventudes no Estatuto. Bom, como metodologia da avaliação, nós utilizamos rubricas avaliativas, porque essa imagem traduz muito, porque a rubrica ela facilita um equilíbrio de poder entre o avaliador, né, os gestores do projeto, a equipe técnica do projeto, porque tudo é refletido e debatido, as escolhas, os critérios, as perguntas avaliativas, é uma discussão coletiva. Então, ali você consegue equilibrar, né, esses poderes e entrar em consenso sobre o que, de fato, como é que esse projeto tem que ser avaliado, quais são os resultados, quais são os critérios. Então, a gente fez as rubricas avaliativas também lá na fase de planejamento. Nessa fase, a gente ainda não tem o mapeamento das instituições que seriam parceiras de implementação, portanto, as instituições foram envolvidas, depois que as rubricas já tinham a sua primeira versão, elas foram submetidas para as instituições que puderam, então, contribuir para a melhoria das rubricas avaliativas. Aí, só um desenho, né, de como funciona esse processo. Então, numa mediação de produção de rubricas avaliativas, a gente pensa em conjunto quais são as perguntas que, de fato, essa avaliação precisa trazer respostas, e depois, para cada pergunta, a gente define critério de mérito que o projeto que a gente precisa identificar nesse projeto. Então, na maleta, a gente estava buscando ampliação de conhecimento sobre os direitos, a gente estava buscando ampliação na capacidade de dialogar, né, com os jovens, com as juventudes, a gente estava apostando também na qualidade dessas articulações dentro do território, e a gente estava apostando também em mais ações nos territórios em prol dos direitos das juventudes. Esses eram um conjunto de critérios que, combinados em evidências quantitativas e qualitativas, a gente teria condições de dizer se o projeto estava indo muito bem, né, ou se ele também era insuficiente. E acordar isso antes é fundamental, porque depois, na medida que você tem as camadas de resultados, as pessoas entendem por que o projeto é regular em tal pergunta e não é excelente, e elas já estão de acordo que aquilo que foi combinado como critério de mérito é essencial, não pode ser ferido, porque é a alma, né, do projeto. E isso ajuda muito aí, então, na tomada de decisão. Isso aqui é só um exemplo, eu não vou passar também, nem vou ler, mas esses critérios de avaliação e também o conjunto de evidências ajuda muito em uma avaliação. Por quê? Porque isso vira como um guia para depois para a elaboração de questionários. Então, o questionário de monitoramento, questionário de avaliação, totalmente alinhado ao que aparece aqui como evidência, para que, de fato, depois a gente tenha condição de responder a pergunta avaliativa. E aí vocês devem estar perguntando se os jovens participaram, né, desses momentos. Eu vou trazer um pouco dessa reflexão aí no final da apresentação. Esse modelo de avaliação que a gente utilizou, vocês viram lá na linha do tempo, que teve muitas coletas de monitoramento e avaliação, e a gente buscou aqui, com uma intencionalidade explícita, intensificar essa conexão entre o monitoramento e a avaliação. Nem sempre isso acontece, né? E isso trouxe uma relação de ganha-ganha, né?
porque muitas vezes o monitoramento fica ali no processo e ele não tem camadas de estratégia, né, coisas que nos ajudam a pensar se de fato o processo está contribuindo para alcançar aqueles resultados esperados, e aqui a gente conseguiu, nesse diálogo, nesse planejamento coletivo, envolver o monitoramento também em camadas de dados estratégicos. A avaliação se beneficiou porque ela conseguiu utilizar esses resultados de monitoramento, então todos os dados quantitativos foram coletados pelo monitoramento, e a avaliação mergulhou também, né? Ela ganhou no sentido que ela mergulhou nesse processo. Os avaliadores conheceram mais o projeto, conheceram mais as dificuldades, as potências do projeto, e isso faz com que depois eles tenham também maior condição de definir critérios para escolha das instituições que entrariam na etapa qualitativa. Então, isso foi um processo muito rico, eu acho que vale a pena a gente sempre integrar muito monitoramento e avaliação. Bom, de tudo que eu mostrei para vocês, eu quero discutir um pouquinho, tem um errinho aí na redação, mas o potencial, né, dessa avaliação. O que a gente considerou dentro do tema que a gente está discutindo, né, que é esse saberes e potência das juventudes em todas as fases da avaliação, a gente conseguiu fazer isso muito bem na etapa de planejamento, né? A gente arrumou uma solução para o desafio, porque vocês viram que a gente não tinha recurso para estar naqueles 6 territórios e ter um tempo com aqueles jovens, mas a gente conseguiu fazer isso de uma maneira, e isso funcionou muito bem, né, na parte de planejamento. Nas rubricas avaliativas, a gente conseguiu validar com as instituições parceiras, porque no momento da elaboração a gente ainda não tinha a definição desse conjunto de instituições, mas elas foram envolvidas, né, em seguida, e muitas dessas instituições elas atuam diretamente com jovens, e vocês viram lá que tem um percentual de instituições parceiras que são coletivos de jovens. Então, de certo modo, a gente teve a participação de jovens aqui também na validação das rubricas avaliativas, e eu acho que um outro potencial é essa conexão entre monitoramento e avaliação, que foi muito rico para a avaliação. Agora, a gente, dentro do tema que a gente está discutindo, a gente considera que a gente pode melhorar muito, porque é preciso desenvolver estratégias para fortalecer essa cultura de monitoramento e avaliação, envolvimento dos jovens na construção das rubricas e na implementação do projeto. É um desafio para o futuro e para a Fundação, porque nesse projeto a implementação ela das instituições parceiras, elas têm total autonomia. O que o Futuro e a Fundação realizam são feedbacks para as instituições para que elas possam utilizar essa camada de dados e levar para os jovens também como elemento para discussão, né, para que eles possam participar. Mas a gente pensa muito que, com a pandemia, em diálogo recente com a Maíra, a gente começou a falar, olha, na época do planejamento, a gente não tinha ideia que a gente poderia, por exemplo, usar metodologia híbrida mesmo, pensar em momento presencial e virtual com essas instituições, de modo que a gente pudesse organizar um grupo de jovens e fazer esse envolvimento, essa reflexão nas várias etapas da avaliação. Então, hoje, com essa experiência de utilizar mais, né, ferramentas virtuais, a gente verifica que a gente vai poder sim desenvolver estratégias para fortalecer, utilizando mais o virtual, já que muitas vezes a questão orçamentária é um desafio, né? E um outro aspecto para melhorar, né, dessa avaliação, a gente teve muita dificuldade de utilizar a potência dessa avaliação, que poderia ter sido muito mais potencializada do que ela foi, para a tomada de decisões na própria Fundação, porque nós passamos por mudanças grandes, né, nesse período de implementação, mudança de gestão da própria Fundação, mudança de gestão da área de pesquisa e avaliação, e mudança também de liderança da avaliação. Como eu disse, a Maíra começou fazendo esse trabalho muito bem, Maíra saiu de licença para maternidade, entrou uma outra pessoa para fazer esse trabalho, mas esse repasse, ele precisa ser construído também, e tem uma maneira de fazer isso, que é o diário da avaliação. Então, na medida que a gente registra essas etapas e todas as decisões da avaliação, lidar com esses desafios de mudança, né, de equipes, eu acho que isso contribui muito. A gente já fez isso em outras avaliações, e nesse projeto a gente começou e parou, dado, né, uma série de questões de mudanças que a gente estava passando na própria Fundação. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês, agradeço e me coloco à disposição. Obrigada, Rosa. Obrigada por compartilhar. Acho que tem muitas
muitas questões que já vão surgindo para um debate, né? Principalmente pensando naquilo que a gente gostaria de fazer, aquilo que dá certo, aquilo que funciona, que não funciona. Eu vou chamar, então, agora a Luísa, né? Que ela é psicóloga, educadora e é coordenadora da FASE de Pernambuco, que é um dos parceiros do Maleta da Juventude, que vai compartilhar um pouco com a gente como que eles têm envolvido os jovens nos processos de monitoramento e avaliação, e vai refletir um pouco também sobre como o feedback, né, que a Fundação Roberto Marinho traz sobre monitoramento e avaliação contribui para a aprendizagem da organização, e aí compartilhar alguns aprendizados e desafios. Luísa, eu vou passar a palavra para você. Obrigada mais uma vez pela participação. Luísa, você está no mudo. Voltei. Obrigada. Voltei. Oi, quero agradecer a vocês por o convite, essa oportunidade de compartilhar com vocês esses aprendizados da FASE, também numa relação de parceria, né, com o Canal Futura, a Fundação Roberto Marinho, nesse projeto do Maleta das Juventudes, né, e também a todas as pessoas que estão compartilhando com a gente esse diálogo, né. Queria dizer que esse tema, essa questão da avaliação para nós, como uma entidade, né, de educação e solidariedade, de educação popular, é uma questão muito cara à avaliação, porque ela está profundamente associada a um processo de aprendizagem, a um processo educativo, né? Acho que para nós o sentido da avaliação, né, tem uma relação muito próxima com a forma que Ana trouxe, né, na sua fala, que é o sentido de avaliar com essa perspectiva de olhar, né, olhar a partir de um ponto que também é do outro, né, e gostei muito dessa ideia do olhar como a juventude, né, do olhar com essa flexibilidade, com essa diversidade, com essa criatividade que essa condição da juventude nos oferece, né? Então, é um sentido muito importante. Inclusive, eu estava lembrando um poema do Eduardo Galeano, que um homem vai mostrar o mar para uma criança e, diante do mar, a criança diz, me ajuda a olhar, né? Então, me ajuda a olhar, e a gente, eu acho que na relação como organização que faz educação e trabalho com juventudes, é também essa relação que diz, nos ajuda a olhar essa perspectiva da vida e da mudança na vida das juventudes a partir desses jovens e dessas jovens, né? Então, agradeço muito por essa oportunidade. Bom, a FASE é uma ONG que vai fazer 60 anos o próximo ano, então é uma das ONGs mais antigas do Brasil. Nós estamos em 6 estados, né, do país, um deles é a FASE Pernambuco, e nós nos orientamos na nossa ação por 4 causas. Uma causa que a gente chama do direito à cidade com a justiça socioambiental, uma causa que é a promoção da segurança alimentar e nutricional e da agroecologia, uma causa de promoção da justiça ambiental e da defesa dos bens comuns nos territórios, e uma causa da organização das mulheres como sujeitos de direitos, né? Claro que hoje eu vou falar mais aqui, o público os grupos e os públicos de mulheres e juventude são sujeitos prioritários na nossa ação, e a FASE tem uma longa trajetória de convivência e aprendizado, né? Então, a minha fala vai seguir um pouco esse roteiro que Camila propôs, né? Que é Camila, Maíra, né? Rosalina também, que é de compartilhar um pouco como é que a FASE faz isso, né? O que nós aprendemos e destacamos nessa experiência de parceria com o Projeto Maleta, e também alguns aprendizados e desafios. Então, eu queria dizer que essa dimensão do monitoramento e avaliação na prática da FASE, ela está muito inserida dentro do processo educativo que a gente desenvolve, né? Seguindo os parâmetros e os princípios da educação popular, que por si já nos coloca numa relação, inclusive, de troca e de poder e de construção de conhecimento, que busca considerar as fontes, as diversidades, as identidades, as diferentes experiências, né? E o objetivo da gente nesses processos é de fortalecer os sujeitos políticos, e no caso as juventudes, é de promover sua auto-organização
para enfrentar as diferentes expressões das desigualdades e das violências que são sentidas no corpo, na pele e no coração, né, no cotidiano dos territórios onde a gente convive, né? Para eu falar dessa ação educativa, eu destaquei alguns elementos, né? Quando a gente trabalha com as juventudes, alguns elementos se identificam e se encontram bem com o que Rosalina estava trazendo da própria metodologia de avaliação, né? Então, o nosso processo educativo tem sempre um ponto de partida de trazer, a partir dos jovens e das jovens, a leitura e as percepções, a partir da vivência que elas têm sobre o contexto, né? Quais são as leituras que fazem do mundo, da sociedade, do lugar onde vivem, né? Quais são as leituras? De construir um mapa dessas violações que elas sofrem cotidianamente. Quais são as violações? Quais são os direitos violados? Como é que isso é vivido, experimentado, né? Diante dessas leituras dos contextos e da identificação dessas violações, o que tem sido feito e o que pode ser ainda potencializado na ação desses jovens e dessas jovens, desses coletivos e organizações juvenis, né? Tanto eles se pensando enquanto coletivos e organizações, como se pensando em articulações e redes que juntam vários coletivos e várias organizações, e aí a gente trabalha a ação e a incidência. Quais são os planos? Então, a gente elabora também muito com eles os planos de ação e de incidência nos territórios, nas comunidades ou em suas localidades, né? Então, acho que esses são os elementos que garantem que, nesse processo educativo, a avaliação ela está desde o momento em que a gente planeja, então, a gente planeja junto, constrói coletivamente qual é a leitura desse contexto, elege quais são as prioridades, constrói os planos de incidência e, portanto, volta a avaliar para orientar novos passos. Então, esse é um caminho que se repete um pouco no nosso trabalho educativo, né? Nesse trabalho e nessa formação, a gente entra em contato com muitos conteúdos, né? Os conteúdos, por exemplo, do trabalho, da renda, do racismo, né? Do extermínio e do encarceramento das juventudes, da desigualdade nas relações de gênero, da violência de gênero, dos feminicídios, dos estupros. Então, a gente não só entra em contato e se aproxima desse universo com o debate sobre as questões, mas o enfrentamento e o tratamento, as vivências que essas pessoas estão tendo, né? Então, eu acho que chegar junto e se aproximar do universo das juventudes e trabalhar junto e avaliar junto e planejar junto é também ver de que formas que a gente vai cuidando, acompanhando e encaminhando situações concretas que afetam a vida dessas pessoas, né? Então, compartilhar e apoiar no enfrentamento cotidiano dessas várias situações de violação. Então, esse é um pouco o nosso trabalho. Além desses conteúdos e vivências que vêm, para nós é cara uma questão do direito à cidade, as juventudes apropriarem-se do direito à cidade, do direito de ir e vir, sem ser... E todo dia são abordados de forma preconceituosa, dizendo que ali não é o seu lugar, né? Então, esse é um discurso e uma vivência cotidiana da juventude. Então, os direitos das juventudes, além dessas questões que são comuns a todas as juventudes, a gente tem, através do trabalho da FASE, entrado em contato com as juventudes indígenas, as juventudes quilombolas, as juventudes periféricas, em conflito com a lei, que estão privadas de liberdade, a juventude rural, né? E essas ações formativas que a gente desenvolve, elas buscam ter uma perspectiva que a gente diz que é feminista e antirracista. Isso faz parte da ação educativa que a FASE vem desenvolvendo e compreendendo aí dentro essa dimensão do planejamento ou do planejamento, do monitoramento e da avaliação, né? Para nós, a parceria, né, com o Maleta das Juventudes tem sido, né, porque a gente continua também, de alguma forma, nessa nova etapa, uma experiência que fortaleceu muito também a ação que a FASE já desenvolve com as juventudes.
né? A gente envolveu 25 coletivos, organizações e movimentos, para além das atividades presenciais previstas dentro do Projeto Maleta, a gente conseguiu realizar pelo menos mais rodas de diálogo, pelo menos 10 rodas de diálogos, que esses coletivos fizeram nos seus territórios e foram apoiados pela FASE para isso, né? E outras atividades que são autogestionadas, né? Que a gente compreende que tinham uma importância muito grande. Inclusive, maletas foram levadas naquele momento, que não era o objetivo ainda do projeto, mas para dentro de unidades onde os jovens estavam com privação de liberdade. Então, para trabalhar essas questões dos direitos das juventudes a partir desses lugares. E essas foram decisões com autonomia desses coletivos que eram parte do Maleta, né? Então, acho que o Maleta se integrou completamente nesses 2 anos dentro dessa agenda de lutas, dessa agenda de incidência em torno dos direitos das juventudes, né? A gente assim, destaca que a metodologia utilizada e a avaliação são muito potentes, né, nesse campo, para coleta, para o registro, para a sistematização dos dados e dos resultados do projeto, processo de avaliação bastante rico, e que também se torna referência para a gente da FASE, porque acho que a gente capta nos processos de avaliação mais resultados em torno do que a gente chama, a partir dos processos, ou resultados mais qualitativos, mas a gente também precisa ainda aprender muito em torno de captar e de organizar e de sistematizar dados mais quantitativos e mais, né, com mais objetividade. Então, é um aprendizado também para a gente, essa referência do instrumental utilizado pelo projeto Maleta das Juventudes, né? Outra coisa, a gente queria destacar também a forma como essa avaliação se deu, a relação, o diálogo, né, a colaboração, né, com as organizações parceiras. Acho que é uma característica essa relação de cooperação e de construção juntas, né? As entrevistas realizadas foram muito destacadas pelas juventudes como forma de, mais de perto, sentir o que é gerado nesses processos a partir do que é oferecido pelo projeto do Maletas da Juventude, né? E a gente verifica que isso fortaleceu muito as parcerias, né, com essas organizações de juventudes e entre os próprios coletivos, fortalecendo suas redes, né? Como aprendizados, sim, então queria destacar essa questão das ações autônomas, que eu acho que também estava na perspectiva, né, do Maleta, né, que é autônomas dos coletivos nos territórios em diferentes regiões do estado, por exemplo, aqui em Pernambuco. Então, ações dos jovens indígenas com as maletas, quilombolas, dos jovens rurais, né, dos jovens em medida socioeducativa, né? Ações que foram integradas a uma campanha que a gente chama Juventudes pelo Direito de Viver, o Agosto das Juventudes, né? Então, teve uma integração bastante forte com todo o processo de trabalho que as organizações e que as redes de juventude aqui já desenvolvem no Estado. Então, foi uma forma também que a gente, como fase parceira, encontrou de cumprir também o nosso papel, né, quando o Maleta dá a sua contribuição e a gente, a partir do que faz, também contribuiu para fortalecer esse processo. Como aprendizados, a gente... eu destaquei aqui três pontos apenas. Um é que é um desafio manter essa relação que leve os jovens a se sentirem parte. Isso é uma questão densa, essa dimensão da participação, ela não é formal. Então, é preciso que haja um sentimento de ser parte e de influir na decisão, e, portanto, é um exercício de poder numa relação, né, para essa definição. Acho que manter isso, eu acho que garante um bom processo de avaliação e avaliação com e como jovem, né? Porque aí eu acho que se dá um reconhecimento das pessoas, um reconhecimento dos esforços coletivos, e um reconhecimento de toda a riqueza que a juventude tem trazido
para as formas de luta e para assegurar direitos, né? Então, acho que isso são novidades também que estão acontecendo, inclusive na nossa conjuntura atual, dando lições para a gente de como é que a gente pode se posicionar, pressionar e pautar as questões na sociedade que precisam ser mudadas, né? Um outro é que, bom, um aprendizado esse por parte da fase de que a gente precisa muito beber nessa fonte, né, dessa proposta de avaliação e monitoramento, acho que apresentada pelo projeto Maleta. E como desafios, eu colocaria o seguinte, acho que precisa ter o desafio de acertar os tempos, os ritmos e os recursos necessários para animar e para fazer acontecer um processo que gere esses resultados concretos na vida das pessoas, porque essa dimensão do tempo e do ritmo, ela se constrói, ele tem um ritmo muito contrário ao ritmo do que a gente vive hoje, inclusive nessa comunicação das redes sociais, né? É um ritmo da vida real, né? Eu costumo dizer que tem o tempo, né? É esse que a gente está ligado, onde tudo acontece com muita intensidade nas redes, na virtualidade, mas tem o tempo da vida, que o tempo de cozer o feijão ainda é o mesmo, né? Então, tem um tempo, é nesse tempo que se constrói sentimento de participação, é nesse tempo que se constrói sentimento de pertencimento, é nesse tempo que se constrói, né, sentimentos de que sou reconhecida, que sou importante, que estou aqui, quero fazer e dar minha contribuição. Então, acho que esse é desse tempo que eu gostaria de destacar. O outro que os jovens e as jovens trazem muito, vou concluir, é que, apesar de ter uma diversidade desses textos e materiais riquíssima, é importante que tenham outros ainda que são diversos, né? Atenta, por exemplo, para a juventude do semiárido, para a juventude, né, da zona da mata, para contextos específicos das juventudes que precisam também se reconhecer na maleta, né? E depois, por fim, eles falam muito da necessidade dos momentos presenciais, então as ligações são importantes, mas o presencial é sempre uma demanda bastante forte. E por fim, pensar que essas ações e processos que têm em vista multiplicar, propagar e intercambiar os saberes, eles carecem de investimentos que respondam a algumas necessidades concretas da vida dessa juventude, sabe? Então, pensar que para realizar uma atividade com a maleta em um dado território, as necessidades são de uma ordem que a gente não pode, às vezes, nem imaginar. Então, é preciso que a gente considere que essa propagação será tanto maior quanto a gente conseguir enfrentar esse desafio. Então, muito obrigada, acho que passei muito do... Imagina, Luísa, essa coisa do tempo é sempre, como você trouxe na sua fala, né, com relação à questão do projeto de avaliação, mas ela está permeando a nossa vida em várias dimensões. Muito obrigada. Eu fico ouvindo você e essa fala que você traz sobre a questão deles se sentirem parte, né? Isso tem esse desdobramento em várias outras coisas, né? Quando você fala do tempo, do ritmo, dos recursos, dos contextos diferentes, assim, tudo isso vai trazendo outros desafios e a gente tem que pensar estratégias para que eles se sintam parte dentro, né, de considerando todas essas dimensões. Eu não vou me alongar, eu vou passar a palavra para a Laís, que também está aqui com a gente. Ela é uma jovem de 21 anos, ela é co-criadora do projeto social Eu Vivo Favela. Hoje ela está na Assessoria de Direitos Humanos de Minorias do Ministério Público do Rio de Janeiro e no Conselho Jovem do Unicef Brasil. Ela é estudante de serviço social e ela está aqui hoje para contar para a gente de uma experiência que não é numa Maleta de Juventudes, não é com avaliação Maleta de Juventudes, é uma pesquisa na qual os jovens foram muito envolvidos, inclusive na realização da pesquisa. Então, ela vai contar para a gente um pouco como que foi participar desse projeto, quais foram os ganhos dessa participação e em que momentos que eles participaram. A Laís está aqui também, tem alguns minutinhos para falar antes da gente entrar na nossa conversa. Laís, pode abrir seu microfone?
Obrigada mais uma vez por topar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui. Assim, é super importante a gente trazer essas narrativas, né? Participar dessas discussões. Queria muito agradecer o convite, pedir licença a todas essas mulheres que certamente inspiram outras meninas, outras jovens para falar. Não vou me alongar muito também na minha fala, vou partir direto para a experiência, né, que foi participar da pesquisa junto com a Fundação Roberto Marinho e a Plano CDE, que foi Juventudes, Educação e Projeto de Vida, que foi uma das experiências mais inovadoras relacionada à pesquisa que eu pude presenciar, né? Teve uma metodologia totalmente jovem, com cara assim, de juventude mesmo. Houve uma interlocução muito bacana entre a Fundação, a Plano e os jovens consultores. Falo aqui também dos meus outros colegas que participaram desse processo consultivo da pesquisa, né? E foi muito interessante participar dessas metodologias, porque foi uma metodologia desde a Acho que a gente teve um problema com a fala da Laís. Vocês também pararam de ouvi-la? Sim, travou. Interrompeu sim, Camila. Tá bom. Tá, você pode... Não sei se a gente tem como resolver o problema da internet dela. Acredito que seja problema da conexão dela mesmo. Tá. Eu acho que para a gente não parar a nossa conversa, eu vou avisá-la aqui por aqui. Para a gente não parar, eu acho que eu vou... Jaz, não sei se você pode falar enquanto a gente tenta recuperar a Laís para voltar com a gente. A Jasmine, gente, ela é outra jovem, só que ela é uma jovem avaliadora, ela tem 28 anos, ela é especialista em gestão pública municipal, está fazendo mestrado em monitoramento em avaliação pela Universidade de Saarland, na Alemanha, e ela é, desde 2015, voluntária na Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, coordenando o grupo de jovens avaliadores. Quando a Laís voltar, então a gente devolve a palavra para ela. Acho que ela voltei. voltou. Acho que ela voltou. Você voltou, Laís. Desculpa, eu não tinha te visto. Gente, o Zoom deu um problema, saiu, voltou. Tá bom, não, então volta e depois você fala com a gente, Laís. Já. Obrigada. Tá. Vou continuar de onde eu parei, né? Eu estava falando da metodologia que foi aplicada, né? E aí a nossa preocupação, além de esquecer essas juventudes, era a linguagem. De qual forma a gente criaria e estabeleceria uma comunicação que fizesse com que esse jovem se sentisse entregue e também fizesse parte do processo. Acho que o mais interessante, né, diante dessa perspectiva, foi trazer esse sentimento de pertencimento, né? Porque a gente percebeu que muitas das vezes esses processos avaliativos e de pesquisas eles utilizam uma metodologia de juventude apenas como um objeto de estudo e depois não apresentam nenhum tipo de diagnóstico, e além também de não trazer essa participação dos jovens para esse processo e nem chamar para fazer parte, né? E aí foi muito interessante nos grupos, né? Porque foi dividido em grupos de WhatsApp. A gente entrevistou várias juventudes desse Brasil afora. E o interessante do grupo foi assim, a gente criou certamente uma amizade para além da pesquisa, né? A gente se identificou em vários pontos e norteou bastante o nosso senso crítico, né? De entender como funciona a juventude, como é diferente, né? A realidade de uma juventude carioca para uma juventude paulista. Os desafios são diferentes, então trazer essa pluralidade é super importante. E para além, né? Já finalizando a minha fala, porque eu estou com medo de cair de novo aqui, o maior ganho que a gente teve foi replicar essas metodologias, né? A gente que trabalha com atuação territorial e movimentos sociais, a gente sempre precisa estar inovando na hora de chegar nesses jovens. Então, assim, por mais que a gente tenha ampla noção de que a acessibilidade para todos à internet não é
não é uma realidade, mas a gente entendeu que quando a gente quer se conectar, por exemplo, com outras favelas, tem como criar essas metodologias semelhantes à da Plano CDE e da Fundação Roberto Marinho. Então, eu acredito que não só eu, mas os outros jovens que participaram desse processo estão replicando essas metodologias e construindo novas políticas para dentro do seu próprio território. Gente, desculpa a internet ter caído, mas muito obrigada pela oportunidade aqui. Imagina, Laís, que é isso. A gente que agradece mais uma vez você. Queria te ouvir mais, talvez acho que a gente vai ter oportunidade daqui a pouco, porque a gente fica querendo mesmo ouvir como que é a experiência, né, do ponto de vista do jovem, porque você traz coisas, as falas se conectam muito nessa questão do pertencimento, de ver como são diferentes realidades de cada jovem, como que a gente cria tempo, espaço e oportunidade para fazer, para conseguir promover isso, né? Então, agora eu vou oficialmente passar a falar para a Jasmin, e já apresentei ela, então vou pular essa parte e depois a gente volta com todas de novo. Jas, obrigada a você também por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, pessoal. Obrigada. Agradeço também o convite. Fico muito feliz de ouvir essas 3 falas que a gente teve antes e de ver um exemplo muito positivo de como a Fundação Roberto Marinho, a FASE e um relato de uma jovem no processo de envolver, de fato, os jovens numa avaliação. Eu sou uma jovem avaliadora e eu, nessa minha jornada, né, até como coordenadora do grupo de jovens avaliadores, e aí vendo o jovem numa perspectiva de avaliador, né, profissional, a gente fala muito de como envolver o jovem nesse processo avaliativo como avaliador. Essa é uma outra perspectiva, né? A gente está falando aqui de como, principalmente, como envolver o jovem quando ele é beneficiário do projeto e como é que você envolve ele nesse processo avaliativo. E eu acho muito interessante que as duas coisas se unem, né? Então, quando na fala, a Ana iniciou a fala dela, né, com uma frase bem interessante de avaliar como jovem. Então, como que o avaliador consegue ter um olhar e uma perspectiva daquele beneficiário, dessa juventude. E aí, na fala da Luísa, né, a importância de ter o processo de aprendizagem com o processo avaliativo em si, né, que a Fundação Roberto Marinho executa, planeja, e isso gera um aprendizado para a instituição. E ver na fala da Laís, como uma jovem que participou de um processo, de uma pesquisa, que ali dentro do processo avaliativo é um momento de coleta de dados, digamos assim, como eles tiveram também essa oportunidade de aprendizado. Então, eu acho que o que fica muito claro, e é muito importante, eu queria trazer aqui, da importância desse processo de aprendizado para o jovem, né? Tanto ele como beneficiário, e aí a gente começa a ver uma nuance nesse sentido deles serem, por exemplo, consultores, né? No processo de realmente conduzir essa metodologia, de envolver outros jovens nessa pesquisa, e o quanto que a gente consegue chegar num nível de trazer também para o jovem a perspectiva da avaliação em si e do processo avaliativo. Então, dele entender o que realmente está acontecendo ali, por que precisa acontecer uma avaliação, como que foi planejada aquela avaliação, né? Ele foi envolvido ali, e mais também da fala da Rosalina, explicando sobre como foi a avaliação do projeto Maleta, muito legal de envolver desde do momento de planejamento, porque muitas vezes o jovem vai ser envolvido ali como beneficiário, ele vai ser escutado, né? Que é muito importante trazer a visão e tal. Mas se o processo avaliativo em si ele não for pensado em como envolver o jovem de fato, talvez fique um tanto superficial, né? Então, uma reflexão que eu queria trazer é como que a gente consegue pensar no jovem e, de fato, empoderar ele, trazer capacidades dentro do processo avaliativo, né?
Então, achei muito interessante essa fala da Laís, esse relato da Laís, em que eles se tornaram consultores, então ali já tem um envolvimento num aspecto profissional, eles adquiriram uma capacidade de realizar uma pesquisa e inclusive, de replicar essa metodologia, né, para outros projetos e tudo. Então, isso é um exemplo muito rico de como esse processo de avaliar, de coletar dados, de entender o contexto, gera uma capacidade, de fato, para o jovem. Né? Isso é um grande desafio, não são muitos projetos que conseguem fazer isso dentro, né, do seu planejamento, da sua avaliação, e eu fico muito feliz de ver isso aqui, né? E queria, assim, finalizar um pouquinho dessa fala para a gente abrir um pouco mais para a discussão, a união, a junção dessas duas perspectivas, que é eu, como jovem avaliadora, querendo me tornar uma avaliadora, né, profissional, e o jovem que está sendo, que é o beneficiário de um projeto. Então, o quanto não seria rico se a gente conseguisse ter um jovem avaliador profissional, no sentido dele perceber a possibilidade de trabalhar, de fato, com monitoramento e avaliação, de ter esse aprendizado que a FASE está tendo, por exemplo, como instituição, e trazer o olhar do jovem, do beneficiário, para dentro do projeto. Eu acho que isso enriquece os dois lados e cria um empoderamento maior, né? Mas, com certeza, é um desafio, né, chegar nesse ponto e fazer essa inclusão. E, de novo, parabenizo as instituições aqui presentes e a Laís e o GIF por chamar esse tema, né? E criar, assim, esse momento da gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, queria, né, aqui colocar uma pergunta aqui para a gente refletir, que seria como que a gente pode fazer com que os jovens se sintam parte do processo avaliativo de fato, né? Que outras estratégias a gente poderia adotar para pensar, né, nessa inclusão, não só ali numa oficina ou num momento pontual dentro de todo esse processo. E já ficou claro aqui na fala da Rosalina a questão, né, de pensar isso desde lá do momento do planejamento, na fala da Laís de eles serem consultores de fato e se apropriarem dessa metodologia. Eu acho que isso traz uma coisa de empoderamento mesmo, de sentir parte, né? E o que mais que a gente poderia fazer para unir essas duas linhas de um jovem profissional avaliador e um jovem, né, beneficiário, e permitir que eles enxerguem, talvez, aí o caminho da avaliação como uma possibilidade profissional mesmo, né? Então, acho que a gente, se vocês tiverem ideias, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Alguém anima a começar a responder para a Jasmin? Bom, eu queria trazer algumas coisas, Jasmin. São questões que sempre passam pela minha cabeça. Eu acho que, sim, a primeira questão é que no próprio Estatuto das Juventudes, né, a participação dos jovens no processo de monitoramento e avaliação é um princípio. Então, isso é algo que, se é um princípio, é algo que todos nós, né, avaliadores, e quem atua com as juventudes em projetos sociais, precisa levar esse princípio para as suas ações, né? Mas tem questões que eu fico pensando, por exemplo, como que todo projeto social ele quer alcançar, né, alguma mudança, né? No caso aí da Maleta Juventudes tem relação com o que a Luísa trouxe muito bem, que vários direitos são violados e os jovens, além de refletir, eles têm ações autônomas, né, para enfrentar essa violação de direitos, para de fato conseguirem exercer sua cidadania. Então, ou seja, pensando a nossa cabeça, acho que precisa, às vezes, mudar um pouco o mindset, no seguinte aspecto. Porque o que é avaliação, se não, né, uma camada de reflexão a partir, né, de dados que a gente vai coletando, que nos ajuda a refletir sobre o que a Luísa falou, que faz muito bem lá na FASE, né, sobre esses direitos que são violados, sobre o território onde esses jovens estão, e o quanto que isso tem um poder enorme, né? Esse conjunto de dados, e se de fato eles forem levados para os jovens para que eles possam, a partir disso, discutir, conversar,
o poder que isso tem para gerar a transformação que a gente, como avaliador, está sempre correndo atrás dela, né? Está sempre querendo mensurar, ver se atingiu ou não. E aí, muitas vezes, eu acho que, como avaliadores, a gente nossa energia fica muito voltada para esse tempo, né, de chegar ao final e falar, olha, teve mudança, não teve mudança, né, o juízo de valor sobre o projeto, mas esquece que o valor, que de fato, que é a mudança, ele é construído nesse processo, e os dados da avaliação podem ajudar essa mudança a acontecer. Então, acho que esse é um caminho, considerar que isso faz parte do projeto. A avaliação, ela pode ajudar o projeto, de fato, a alcançar essa transformação. Alguém mais quer contribuir para essa reflexão? Acho que eu vou só... talvez, acho que eu já me sinto bem contemplada com o que trouxe Rosalina, né? Mas eu sinto que o próprio... Eu sei que nesta experiência que foi apresentada já tem toda uma participação dos jovens, né, nesse momento de planejamento, né? Mas acho que é importante radicalizar quais são as perguntas dos jovens e das jovens, né? O que querem enxergar melhor desse seu próprio processo, compreender melhor e identificar a ação que vai chegar mais perto da mudança nesse processo de incidência, de descoberta e de aprendizagem. Eu acho que é preciso radicalizar essa participação de que perguntas devem ser respondidas, né? E, no segundo momento, eu acho que também esse tempo em que parece que termina o projeto é o tempo de fazer a leitura do que foi visto, né? O que pode ser visto. E qual é o sentido concreto que a gente dá para isso? No projeto, por exemplo, nos planos de vida dessa juventude que, por exemplo, está correndo atrás de trabalhar, sobreviver, né, dos corres, como elas e eles dizem, né? Qual é a consequência disso, né, nesse plano de vida, concretamente, nesse projeto de incidência desse coletivo, concretamente? O que é essa avaliação ajuda a ver e faz entender, né? Que acho que vai além, eu acho que já é um grande resultado, talvez o maior, como disse Laís, que é dar-se conta de que eu posso ser, inclusive posso ser avaliadora profissional, posso ser responsável por um processo avaliativo, posso ser parte dele desenvolvendo uma proposta de avaliação, mas esse já é o maior ganho, acredito, é o maior resultado gerado, mas também do ponto de vista mais da prática da vida, o que essa avaliação mostra e ajuda a criar de alternativa para a garantia da vida, né? Porque a juventude hoje está narrando muito fortemente de que a luta é para se manter viva, seja pela ameaça, né, do que as pessoas que estão sendo mortas indiscriminadamente ou estão sendo escolhidas como as que podem morrer, né? Por isso o grito também da juventude e da juventude negra é hoje que as vidas negras importam e que os jovens não podem ser exterminados. Também por uma juventude que está tentando sobreviver do ponto de vista sem a sua perspectiva de trabalho, de futuro, de continuidade de um acesso à educação, a uma possibilidade de uma vida melhor. Então, o que esses processos que a gente tem na fase, na Fundação Roberto Marinho, né, em projetos como esses, o que traz de novo em torno dessa mudança concreta que afeta a vida, né, das pessoas. Então, acho que essa radicalidade das perguntas e esse tempo para digerir e criar ainda mais a partir dos resultados das avaliações. Gente, só antes de... acho que a gente não consegue abrir o microfone para quem está na sala também, mas se alguém quiser mandar alguma pergunta pelo chat, a gente pode incluir aqui também. Jaz, eu vou devolver para você. Eu acho que a Ana também queria falar alguma coisa, né? Só fui fazer essa interferência. Ana, quer falar?
Eu ia ver se Thaís não queria agregar alguma coisa no embalo da fala das duas. Ou se não... Eu me senti muito contemplada pela fala de Luísa, porque é exatamente isso, né? As perspectivas dos jovens, por exemplo, de favela. Eu moro numa favela, então, assim, a gente tem que analisar todos os aspectos que permeiam esse jovem, né? Por exemplo, vocês viram que eu caí, então a acessibilidade, por exemplo, à internet não é democrática e tem muitas pessoas que não têm esse acesso. Então, eu acho exatamente isso, é radicalizar as perguntas e pensar nas realidades diferentes das juventudes e principalmente dos territórios. Bom, eu ia... tá, a gente recebeu uma pergunta aqui da Joyce, mas acho que a gente podia tentar abrir o microfone dela para ela fazer. Joyce, você se anima a fazer essa pergunta para todos por aqui? Vamos ver se ela responde. Aí, acho que falando dá para a gente entender melhor. Aberto já? Acho que tá. Sim. Boa. Bom dia para todas. Na verdade, também é um desafio de alguns projetos que a gente vem realizando aqui na Fundação FEAC, né? A gente trabalha com um jovem que ele está em constante transição. Então, projetos que a gente tem com parceria com a escola ou com as organizações, como vocês mesmo falaram. Às vezes ele arruma um trabalho, saiu daquele projeto, a gente não tem mais como acompanhar a evolução desse jovem para fazer uma resposta, né, para dar uma resposta avaliativa, por exemplo, das rubricas que a gente desenvolveu no começo do projeto. E aí eu queria saber como que vocês estão, como que vocês consideram isso, né, na metodologia de vocês, como é que vocês superam esse desafio, ou se também para vocês é um desafio que ainda precisa ser considerado? Obrigada, Joyce. Então, Joyce, nesse modelo de implementação, né, no chat você colocou lá 4 anos. Na verdade, a implementação acontece em um tempo bem menor, que você tem um tempo de planejamento e tem um tempo de sustentabilidade. Então, a implementação ali é em torno de 2 anos, 1 ano e meio, né, Luísa? Que a gente faz essa implementação. E esse é um conjunto de instituições, né? A Fundação ela não tem esse controle, né, dos jovens que estão participando do projeto em cada instituição, porque a maleta ela tem no seu DNA, na sua forma de pensar, subsidiar essas instituições com uma curadoria de conteúdo, que fortaleça essas reflexões e também, ou seja, encontros, né? A Luísa citou aí alguns encontros que acontecem, para, de fato, a gente conseguir trocar experiências, e fomentar um plano de trabalho dessas instituições em torno dos temas que compõem essa maleta. A Luísa citou vários deles aí, porque esses temas todos que se transformaram em conteúdos foram debatidos com os jovens no momento de planejamento, naquela oficina lá de curadoria. Eles que falaram, olha, a partir desse diagnóstico, precisa ter isso nessa maleta, aquele conteúdo, né, conteúdo antirracista, feminista, tudo isso apareceu naquela discussão. Depois, durante a implementação, então, esse controle de quem participa, dos jovens que estão participando, não é da fundação, é das organizações. E o nosso modelo de avaliação, ele não tinha esse acompanhamento de verificar se os jovens iniciaram e terminaram. Então, o conjunto de rubricas, a gente pensou de uma maneira que esse não fosse um desafio, o desafio de ter que acompanhar o jovem que participou do projeto do início ao fim, mas sim do quanto que a maleta proporcionou para aquela instituição enfrentar alguns desafios em relação aos problemas que a juventude, né, enfrentam no território onde ela atua. Então, depois eu posso mandar para você o conjunto de rubricas, para você conhecer um pouco melhor, mas o nosso modelo não tinha esse acompanhamento dos jovens, porque isso não estava no nosso controle, tá? Então... Eu queria... desculpa, Luísa. Eu só queria dar um pitaco rápido sobre essa questão que a Joyce levantou, que é, se você embute o processo da avaliação e do monitoramento, essa reflexão, como dentro do fluxo do próprio projeto, o jovem passa a ver um sentido naquela avaliação ou em gerar conhecimento para aquela ação que o torna parceiro dela, né? Que é diferente de você procurar alguém um ano depois, que eventualmente fez um outro rumo na vida, e implorar para ele responder um questionário de um assunto que ele já não tem mais nada a ver.
Se ele é coautor daquela avaliação desde o começo, das perguntas avaliativas que eram relevantes para ele, claro que a gente não pode garantir que 100% estarão ainda disponíveis e acessíveis para responder. Mas, com certeza, você vai ter um outro nível de envolvimento, porque ele está dialogando com alguma coisa que é da sua própria criação. E aí, eu só queria, talvez, se der tempo ainda, né, não sei se eu jogo essa bomba antes, deixa a Luísa falar primeiro, depois eu volto, se for o caso. Não, é uma coisa rápida. Joyce, obrigada pela pergunta. Não, o que eu queria complementar é que, como a gente tem uma posição um pouco diferente, ou seja, a gente está num processo mais próximo de acompanhamento a esses coletivos, né? O que a gente acha que é importante é, quer dizer, o que acontece na trajetória de um projeto, de um processo de 1, 2 anos, ele faz parte do caminho, né? Eu acho que a gente precisa partir desse princípio e precisa ter qualquer gestão de um projeto ter alguma flexibilidade para lidar com esse percurso que pode estar também vinculado às descobertas, às oportunidades, aos aprendizados que a pessoa está tendo ali, que aquela jovem está tendo ali. O que a fase considera é tentar negociar isso com, inclusive, o que está previsto concretamente dentro dos projetos ou das rubricas, né, como diz Rosalina, e também inserir essas jovens que não estão mais ali necessariamente podendo acompanhar aquele processo em outras atividades. Então, como a Ana diz, considerá-la e mantê-la integrada como parceira, né? Como coautora um pouco desse processo. Então, a gente tenta, inclusive, não deixar ir, né? No sentido de deixar ir, mas considerar o caminho que está sendo feito. Então, acho que é uma flexibilidade aí, né? Ana, quer jogar sua bomba? Acho que vale a pena. Talvez... Acho que nós todos aqui compartilhamos muito dessa visão, né? Da relevância de processos como esse, da importância, do significado, da relevância de quanto isso não só contribui para a avaliação em si, de si própria, mas contribui para o próprio processo formativo de desenvolvimento, de autonomia desses jovens que participam e no fundo, é um pouco aquilo que tem se discutido muito de avaliação implicada, né? Quer dizer, a avaliação não como um corpo estranho que fica ali virgenzinho e purinho, olhando para o mundo sem interferir, mas ela interfere, porque ela é parte desse processo e você tem um lugar da onde você parte, enfim, é uma outra discussão. Mas eu fico pensando como é que a gente... como é que a gente elimina ou facilita ou aproxima esse tipo de abordagem da demanda de financiadores parceiros, enfim, de quem pede avaliação e que geralmente quer ver outro tipo de número com outro tipo de retorno, né? Então, como é que a gente negocia isso desde o comecinho, combina com os russos, que, olha, é isso que a gente vai olhar e vai olhar desse jeito, e, eventualmente, quando isso não rola, que margem de diálogo a gente pode criar aí e pode tornar o jovem também um porta-voz disso para este público, porque muitas vezes a gente não consegue, tem muito mais valor ele próprio jovem trazer esse feedback para esse financiador ou para esse parceiro, do que a gente, como por interposta pessoa, tentar traduzir isso de alguma maneira. Então, queria um pouco pensar aí qual é o jeito de pular ou de aproximar essas duas pontas. Eu estava pensando aqui, antes dessa sua fala, Ana, da importância da linguagem que a Laís trouxe, né, de uma linguagem que chegue no jovem. E aí eu acho que talvez a linguagem seja um fator essencial aí nessa possibilidade de conectar as pontas, e fica passando pela minha cabeça o quanto seria possível, talvez, trazer o jovem, seja como um consultor, mas um jovem que esteja envolvido no território, com a causa, né, assim, ativista, que realmente entenda o contexto e que ele possa atuar talvez como um consultor ali desde o início do processo avaliativo. Então, ele seria ali um representante mesmo daquele olhar jovem
e ele teria a oportunidade de compreender o processo como um todo, né? Desde o seu planejamento, o porquê que a gente vai coletar dados dessa forma, e ele vai trazer o olhar, então a gente talvez podemos ir por esse caminho, a gente vai conseguir atingir mais jovens, vamos usar uma linguagem descolada, eles vão achar mais legal, vamos, sei lá, fazer uma rifa, ter uma premiação para que os jovens respondam à pesquisa e que a gente alcance mais pessoas. Enfim, eu acredito que se a gente consegue trazer o jovem para poder palpitar, digamos assim, no processo avaliativo e aprender com ele, e desde o início, assim, quanto mais ele conseguir ver esse processo como um todo, eu acho que traz um ganho muito grande para os dois lados, tanto para a equipe avaliadora, né, que está ali, às vezes, com um olhar um pouco externo, quanto para o jovem que vai ser envolvido e vai ter a oportunidade de compreender, né, um processo avaliativo como uma coisa realmente embutida dentro do projeto, né? Então, poxa, eu faço parte aqui desse projeto. Esse projeto tem monitoramento e avaliação, mas o que isso vai gerar? Para que isso serve? Né? Como que isso é realmente realizado? Então, eu acho que é muito importante trazer um olhar jovem para dentro do processo desde a criação, né, do processo avaliativo. Jaz, muito bom. Ana jogou a bomba de fato, né? Quem sabe responder a bomba. Acho que eu queria ouvir a Rosa sobre isso também, porque a Rosa tem com certeza mais experiência, contato, proximidade com esse assunto, mas eu acho que é uma questão de aproximações sucessivas, sabe, Ana? Você vai ganhando território aos poucos, inserindo aos poucos no tema da avaliação, sabe? Na forma como você apresenta os dados, como você conduz esse... Não sei se é isso, mas esse é esse o caminho, mas eu queria ouvir um pouco a Rosa também, que acho que pode, assim, talvez tenha alguma ideia melhor ou mais insights sobre como lidar com essa bomba que a Ana joga aqui para todo mundo. Bom, eu acho que nesse projeto isso não foi uma bomba, porque os parceiros desse projeto, né, o financiamento, como eu falei, ele é muito pequeno, então, ou seja, o retorno que esses financiadores solicitam, ele está muito relacionado a quantas maletas foram distribuídas, muito indicador mesmo, né, de abrangência, né, quantos jovens participaram, quantas oficinas, e essa camada, então, de responsabilidade com a mudança, ela é muito interna, assim, da própria fundação e dos parceiros. Espera aí, a gente está fazendo um trabalho, a gente quer saber todos esses números, mas a gente também quer saber se isso está fazendo alguma diferença para os desafios concretos que essas juventudes estão vivendo, né? Então, nesse projeto, a gente não teve, isso não foi um desafio, não foi um desafio. Mas em outros projetos, a rubrica, ela ajuda muito, porque ela concretiza os critérios, né, que são utilizados para poder, de fato, fazer um juízo do valor desse projeto, né, para a causa dele, e tem uma escala que define, olha, isso aqui, se não acontecer X e Y, né, se as juventudes não tiverem participado de todas as etapas, se não tiverem realizado ações concretas para o enfrentamento disso ou daquilo, isso faz com que o projeto seja insuficiente, porque o projeto quer que isso aconteça. Então, quando isso fica claro e acordado entre as partes, numa reunião, por exemplo, né, de conselho, isso facilita muito, porque eles entendem na hora, ou seja, né, qual que é a causa, por que aquele critério está ali, né, por que é um princípio envolver as juventudes, e por que isso traz valor também, porque isso é o valor que você quer, de fato, também deixar como legado, né, ali, para aquele território, para aquele projeto. Então, eu tenho tido uma experiência muito positiva com a utilização de rubricas. Aí, dialogando um pouco com o que a Jasmine trouxe, né, do envolvimento das juventudes, a gente tem tentado fazer isso em todos os nossos processos de avaliação e de pesquisa também, né? E a gente vai aprimorando, porque a gente também aprende. Então, ou seja, o que a Luísa traz em relação a tempos que a gente, né, esbarra os limites do tempo, né? Isso é muito importante. Por exemplo, a maleta, a gente enfrentou durante a gestão desse projeto e da avaliação
inúmeros desafios que impediram com que a gente fizesse seguisse outros caminhos, que trouxesse também uma maior participação dos jovens em mais processos, porque assim, o que aconteceu e que nos deixa um pouco com esse sentimento de que poderia ter sido melhor? Porque a gente viu uma participação muito efetiva dos jovens no planejamento, mas na implementação, como a implementação é feita pelas instituições, uma delas a Luísa, né, é aqui a FASE, que a Luísa representa, a equipe de pesquisa e avaliação fica um pouco mais distante, a gente não tem tanto feedback de como que isso acontece. E a gente tem esse princípio de que ter esse feedback, estar junto, é essencial. Só que aí tem uma questão de recurso também, a gente não consegue porque não tem recurso. E aí a ideia de usar, eu acho que a pandemia traz muito isso, mesmo tendo consciência que não são todos os jovens que têm acesso à internet, mas é mais uma alternativa para ter um espaço, né, de uma conversa, um diálogo, uma reflexão, é mais uma alternativa que para a gente agora falou, isso aí tem que estar na nossa, né, na nossa mira. E essa perspectiva de envolver os jovens como consultor, ela é muito importante, porque os jovens têm experiências, eles têm saberes, né? Eles não são somente os beneficiários. Então, essa perspectiva que a gente utilizou nessa pesquisa que a Laís participou, ela fez muita diferença e ela, de fato, a pesquisa está sendo muito útil, exatamente porque os jovens se envolveram no pensamento de quais eram os desafios da juventude, antes de pensar em construir o questionário. Depois eles discutiram, né, o que precisaria ter esse questionário e a linguagem que esse questionário precisaria ter. Eles analisaram os resultados, né, e eles ajudaram a encaminhar o que é preciso fazer a partir desses resultados, que políticas, que ações, que estratégias que a gente precisa ter no terceiro setor, em política pública, os próprios jovens. Então, isso faz uma diferença muito grande quando você considera os saberes de fato do jovem, lida com ele como um profissional, né? Porque ele também tem saberes e ele também faz diferença para a mudança que a gente quer produzir. É, de fato, super legal esse relato de vocês, né, dessa pesquisa que foi feita, de fato, com eles e com o olhar deles. E acho que chega no que a gente falou um pouco de empoderá-los, né, de fazer eles se sentirem parte do processo. Né? Inclusive, aí, em relação à dúvida que houve da temporalidade, de como fazer com que, lá na frente, se você tiver que consultar esse jovem, ele se sentiu parte do processo, né? Então, eu acho que isso muda muito, né? A maneira de fazer o processo muda completamente o resultado que você vai alcançar, os resultados da avaliação e, consequentemente, aí os rumos de um projeto, né? Então, é realmente uma experiência muito legal mesmo, essa metodologia que, inclusive, a Laís já relatou que está utilizando em outras experiências. Então, fico muito feliz aqui de ouvir e ver tudo isso acontecendo e que a gente consiga fazer com que outras fundações, outras equipes avaliativas consigam envolver os jovens, né, de uma forma diferente, que não, às vezes, só ali numa consulta, numa coisa pontual. E eu acho que todos os lados têm muito a ganhar com isso. Com certeza. Gente, eu sei que tem muita gente saindo. A Joyce pediu aqui para quem puder compartilhar o e-mail para a gente continuar trocando informações. Deixo todos à vontade para poderem compartilhar. Ana, você tem algum comentário final? Eu gostei muito, assim, a Rosa trouxe uma coisa que parece que não sei se ela tem menos importância frente a todo o resto que a gente falou, mas não tem, eu acho que é super importante ela trazer isso. Quando o uso das rubricas, né, ou de ferramentas que ajudem a gente a comunicar aquilo que a gente entende como qualidade, ela vai facilitando um pouco esse diálogo também. E eu acho que isso da linguagem, né, e de como a gente comunica essas expectativas acaba também ajudando nessa aproximação, né, um pouco dos investidores e de diferentes grupos, né, que têm interesses e perspectivas de mundo que são bastante divergentes, às vezes, entre si. Ana, acho que a gente tem que encerrar. Você quer fazer algum comentário final? Antes da gente... Eu estou mutar. Desmutei. Rapidinho só. Duas componentes são essenciais para o processo desse rolar e rolar bem, que é mais tempo
mais tempo antes, mais tempo durante e mais tempo depois. Então, para planejar, leva mais tempo, planejar participativo, envolver o jovem, blá, 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 blá. Tem um tempo de início que demora. E, fazendo eco ao que a Luísa disse, e o que a própria Laís comentou, né? O processo não acaba no dia que você entrega o relatório, pelo contrário, ele começa. Né? Uma avaliação que é bacana é uma avaliação que vai levar aos usos, não só para quem encomendou a avaliação, mas principalmente para quem enfim, participou como coautor. Então, tem que dar o espaço para que isso aconteça também, e isso é sempre um eterno desafio. Então, é só lembrar que, enfim, a gente não consegue avançar se a gente não dedicar a isso o tempo que merece. Então, fica aqui o recado. E a gente tem que correr, porque acabou o tempo da Ana. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Acho que essa questão do tempo é fundamental, assim. E a gente tem isso como prioridade, mas o tempo não permite. Então, quanto que isso é prioridade mesmo, e de fato, né? E na avaliação, a gente sabe, a gente que faz avaliação sabe que a gente está sempre correndo contra o tempo, né? Então, imagino que na implementação também deve ser a mesma realidade. Bom, então eu queria agradecer de novo imensamente a todas vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Foi muito bom. Queria que tivesse mais tempo para a gente ficar trocando, queria ouvir muito mais dessas experiências. Como eu já falei ali no chat, a gente vai deixar tudo que a gente usou e a gravação lá disponível no nosso site. Espero que essa conversa possa continuar também por outros caminhos aqui para quem compartilhou o contato. E é isso, pessoal. Obrigada a Luísa, Laís, Rosalina, Jasmin, Maíra também, que ajudou a gente todo esse processo, Ana e Grazi, sempre. Obrigada às duas por toda a parceria. E parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos trocando mais informações sobre isso. Bom final de ano a todas e todos aqui presentes. Muito obrigada, foi ótimo, gostei muito das discussões. Obrigada também. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijos.